Olá, saudações a todos do Sinastro, do primeiro Congresso de Astrologia Online. Eu sou Leonardo Lemos e é um prazer enorme poder estar aqui e poder compartilhar com todos um pouquinho da astrologia, que é o meu assunto favorito desde muito tempo, desde quando eu era bem pequenininho. Portanto, eu comecei faz bastante tempo. O tema que eu trago hoje para o nosso congresso, para a minha palestra, é os 4 elementos e as fases da vida na Proluna. Então, primeiramente, o que é a Proluna? Proluna é um sistema evolutivo de previsão. Sistema evolutivo é aquele que progride, é aquele que anda, né? Muitas vezes o ascendente ou meio do céu do mapa, no caso da Proluna é apenas o ascendente, ele vai andar esse ascendente conforme as idades. Então, para isso, para ser um evolutivo, existe um cálculo fixo, existe uma fórmula fixa e que todo mundo, em determinada época da vida, vai estar passando por situações análogas. Tá? Isso se dá na Proluna da seguinte maneira. O cálculo começa a partir do ascendente. No ascendente nós temos o nascimento, o 0 ano de idade, o momento do nascimento mesmo, e cada casa ela vai corresponder ao espaço, à idade de 7 anos. Então são 7 anos para a primeira casa, do 0 aos 7 anos. Dos 7 aos 14, a Proluna entra na segunda casa. Aos 14 anos, a Proluna entra na terceira casa. Aos 21, na quarta casa. Aos 28, na quinta. Aos 35, na sexta. Aos 42, a Proluna dá a meia volta no mapa e entra na sétima casa. 49 na oitava casa, 56 anos de idade na nona casa, 63 anos de idade na 10ª casa, o ponto mais alto do mapa, meio do céu, 70 anos de idade na casa 11 e, finalmente, 77 anos na 12ª casa. Até que, aos 84, o ponto Proluna volta para o ascendente, retomando assim o seu passo. Então é um cálculo mais ou menos assim, tá? Mais ou menos como esse gráfico aqui. Para cada casa nós temos uma faixa etária. Cada faixa etária vai representar, de acordo com essa teoria, as chamadas pressões externas. O que são pressões externas? São as situações que se espera de determinada idade. Por exemplo, do 0 aos 7 anos, nós temos a criação, nós temos a entrada no meio ambiente. Dos 7 aos 14, nós temos as primeiras interações com o meio ambiente e a delimitação do espaço, o que é meu, o que é seu, o que eu gosto, o que eu não gosto, e assim sucessivamente. Dos 14 anos aos 21, nós temos o início da adolescência, o companheirismo, e todas as trocas que se estabelecem, e as mudanças de comportamento, apelidos, enfim. Daí, cada casa vai representar uma idade, um conjunto, né, de 7 anos, um setênio específico no mapa. Tá? Portanto, esse é um sistema que vai levar em consideração de forma fixa cada casa. O que vai diferenciar nesse sistema é justamente a questão ligada aos signos, ou, na verdade, ao mapa de cada um. Todos nós vamos nascer, por exemplo, com um mapa como este daqui. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, esse, por exemplo, é o mapa do Papa Francisco. Então, o que vai variar vão ser os signos, ou seja, por onde começa o mapa da pessoa e quais as situações que vão ser representadas pelos planetas que elas vão enfrentar. Pois bem, os signos, eles sempre vão representar pressões internas. Vamos entender assim, cada signo, todos os signos, na verdade, são qualidades. Nós temos 12 qualidades que devem ser manifestas, trabalhadas, desenvolvidas, aprimoradas.
mas são 12 qualidades. Na questão de signos, é sempre importante a gente lembrar que signos são propostas, signos têm a ver com qualidades perfeitas, né? O nosso uso dessas qualidades é que às vezes pode ter algum obstáculo ou nós não termos tanta afinidade com certas qualidades, mas os 12 signos devem ser vistos como qualidades. A primeira qualidade, aquela que sempre salta, aquela que sempre é mais visível, aquela que aparece em primeiro lugar, como nós sabemos, é a do ascendente. Então, o ascendente é, portanto, o signo que vai estar conectado à nossa personalidade, o signo que vai estar conectado à nossa forma de encarar o mundo, de nos apresentarmos e de como nós somos vistos. Esse é o primeiro, esse tem a primazia, esse é aquele que vai incorporar assim que você chega, assim que você nasce. É como se fosse realmente a pedra mais bruta, é como se fosse realmente aquele foco de quem eu sou e de como eu vejo a vida. Portanto, a partir do signo ascendente, na técnica da Proluna, esse caráter ou essa qualidade do ascendente, da minha personalidade, ela pode não só evoluir, mas passar por fases as quais vão agregar questões e qualidades. Muitas vezes a ideia aí vai ser agregar e aprender, mas muitas vezes vai ser difícil porque o signo da etapa que nós estamos vivendo nem sempre tem a ver com a nossa personalidade e tampouco com o nosso Sol, que representa o nosso caráter, a nossa vontade. Então, é desse jogo que eu vim falar para vocês aqui no Sinastro, aqui nessa palestra. Então, assim, o Sol ele deve sempre ser visto como o centro do mapa, como nós sabemos. O Sol ele representa o caráter essencial, o nosso propósito, o que nós viemos fazer aqui. É do Sol a vocação, a identidade, o querer e a vontade. É o maestro da orquestra, como eu costumo dizer. Do ascendente nós temos a personalidade, como nós somos vistos, o corpo, a apresentação, o cartão de visitas. Né? É o ascendente que vai ser lapidado. Então, uma dica, independentemente da gente trabalhar com a técnica da Proluna, uma dica que é importante é a gente sempre ter aquele raciocínio simples. Meu Sol e meu ascendente, eles têm a ver, eles são compatíveis? Ser compatíveis, eu estou me referindo aí em relação aos elementos, tá? Fogo, terra, ar ou água. Então a gente sabe que o fogo vai ser compatível com os do mesmo elemento, de fogo, e com o do ar. O ar permite a existência, o ar interage, o ar alimenta o fogo. E assim e vice-versa. A terra vai ser compatível com a própria terra e com a água. O ar vai ser compatível com o próprio ar e com o fogo, e a água vai ser compatível consigo própria e com a terra. São 4 elementos, nós podemos dividir aí em 2 polaridades. A polaridade masculina, Yang, que é extrovertida, que tem a ver com a questão da busca, e a polaridade feminina, Yin, a receptividade. Os elementos, eles sempre vão mostrar a essência de cada signo. Os elementos, eles têm a ver com tudo aquilo que está dentro da gente. Os ritmos na vida, os elementos eles vão ter a ver, por exemplo, com a forma como a gente aborda a vida, como a gente conduz a nossa vida, temperamentos, entre outras coisas. Então, para descrever para vocês cada elemento, vamos lá. O fogo, ele tem a ver sempre com foco. Pessoas que têm muito fogo, pessoas que têm muitos astros no elemento fogo, pessoas que têm muitos astros em Áries, Leão ou Sagitário, são pessoas que vão ter foco,
grande necessidade de ação, intuição, direção. São pessoas movidas pelo querer, pela vontade, precisam sempre ter os seus desejos e seus projetos realizados e seus desejos preenchidos, né? São pessoas que sempre estão desejando, querendo, buscando, criando algo. O fogo precisa de espaço, de liberdade para ser quem ele é e para poder se sentir realmente criativo. Em seguida, no zodíaco vem a Terra. Na Terra nós temos os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. Aí nós já temos uma pauta ligada à realidade, nós temos uma pauta ligada à concretização, à disciplina, à ordem. A Terra é o famoso pé no chão, a Terra é aquele mais cético, aquele que busca sempre seguranças e garantias. No ar, nós temos os signos de Gêmeos, de Libra e de Aquário. No elemento ar, nós temos de volta a polaridade masculina, portanto extrovertido, baseado nas trocas, baseado na comunicação, baseado nas relações sociais. O elemento ar é o elemento que vai estabelecer trocas e relações com o meio, usando a razão, usando o pensamento. É um elemento que vai encarar as coisas com mais leveza, ele evita se envolver, principalmente no que diz respeito a fortes emoções, né? E ele está sempre se questionando, perguntando, pensando, ponderando, é o pensador. O elemento água, onde estão os signos de Câncer, Escorpião e Peixes, é o elemento da sensibilidade, das emoções, da intimidade, da familiaridade. É nesse elemento que nós temos as percepções, aquilo que as palavras não conseguem traduzir, mas que as emoções captam. É na água que nós temos a questão da sensibilidade extrema, das emoções à flor da pele, e ao mesmo tempo é um elemento que se esquiva, se fecha para se proteger, porque existe sim uma grande influência, uma grande vulnerabilidade desses signos em relação ao meio externo. Então, fogo e ar são extrovertidos, yang, água e terra são introvertidos. A terra sustenta, a terra dá base. A água ela possibilita a intimidade, a percepção de questões internas. O fogo cria, o fogo busca e o ar interage. Em cada mapa, cada astrólogo vai ter o seu critério, vai ter sua ponderação, mas usando uma ponderação básica, dando um ponto para cada elemento, para cada, planeta por cada elemento, usando só os planetas e o signo ascendente, nós vamos descobrir no mapa qual elemento que pode ser mais forte, qual elemento que pode ser proeminente naquela carta. Então, é normal que nós tenhamos um carro-chefe. Claro que depois o próprio mapa vai apresentar outras condições, vai se submeter a outras avaliações. Mas começando por essa avaliação de elementos, que é muito importante, um elemento será o carro-chefe, que vai expressar a essência daquela pessoa, a essência daquele mapa, e normalmente haverá um elemento, às vezes até mais, depende de cada caso. Essa é a grande mágica aí da astrologia, né? Realmente não existe mapa igual, ainda que tenham nascido em momentos semelhantes, numa mesma cidade, etc. Cada um vai viver o seu mapa de uma maneira. Cada cliente vai trazer uma informação diferente. É normal que haja também, assim como tem o mais forte, o elemento mais forte, é normal que haja o elemento mais fraco. O elemento mais fraco, que vai representar aquilo que nós temos mais no nosso inconsciente, é aquilo que nós precisamos trabalhar melhor. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem pouco elemento fogo, é sinal que pode lhe faltar a fé, pode lhe faltar a iniciativa, pode lhe faltar aquela paixão pelas coisas. Ela tem muita insegurança, ela é mais recatada, tímida. Quando falta o elemento terra, ela pode ter dificuldade com limites,
ela pode ter dificuldade com a disciplina e o ritmo nas coisas. Pode ser difícil para ela estabelecer a segurança, a estabilidade. Ela nunca, modo de dizer, ela vai demorar para se sentir segura e estável na vida. Quando falta o elemento ar, essa pessoa pode ter dificuldades aí com a questão das trocas com o meio, com a questão da comunicação. É normal que sejam pessoas que têm uma comunicação bastante unilateral, do tipo, ou só elas falam, impondo, não permitindo a troca, ou elas ouvem e ficam mudas, caladas, sem interagir, também bloqueando a questão da troca. E, antes de tudo, quando falta o elemento ar, falta refletir e falta leveza em relação aos assuntos da vida. Na falta da água, falta o contato com as emoções. Parece que essa pessoa é mais conectada ao lado prático, parece que essa pessoa é mais conectada à realidade, é mais apegada aos objetivos dela, aos projetos dela, mas ela não sente com tanta facilidade, como se houvesse um desconforto em processos de intimidade, em processos, seja de dor, prazer, luto, saudade, amor, raiva. Ela não sabe expressar as emoções. Pode ser desconfortável para ela as oscilações normais de todas as emoções. Tá? O ponto pró-luna evolui exatamente 7 anos por cada casa, como eu falei. Isso deve ser independente do sistema de casas utilizado. Na técnica original, o sistema de casas utilizado na técnica da pró-luna é o sistema de Plácidos. Então é esse, respeitando o Criador, é esse que nós devemos usar para trabalhar com a pró-luna. Eu percebi, trabalhando com a pró-luna, desde 2011, que foi quando eu tive aulas com o próprio Boris Christoph e mantenho contato com ele até hoje, eu percebi que cada mudança da pró-luna de signos, nós temos uma oportunidade de desenvolver aquelas qualidades ligadas ao determinado signo pela qual ela passa. Aquilo que o Boris chama de pressões internas, eu tenho reparado que, na verdade, também tem a ver com aquilo que vai fazer sentido para você naquele momento da sua vida e qual etapa você vai começar a desenvolver a partir daquele signo. É como se cada signo não trouxesse apenas as qualidades ligadas à sua natureza, ao seu elemento, à sua modalidade, mas também todos os assuntos pertinentes àquele signo, simbolicamente, né, análogos àquele signo, eles vêm à tona. Mas o que é mais interessante, a questão de você desenvolver o elemento, possivelmente que esteja também lhe faltando. Às vezes, nós vamos lidar com assuntos que não nos são familiares. Às vezes, nós vamos lidar com assuntos que, muitas vezes, nós temos dificuldade na atuação. E o ponto de partida para lidar com esse assunto no sistema da pró-luna é justamente o assunto ligado àquela casa. Por exemplo, de volta aqui ao mapa do Papa Francisco. Nós temos aqui o ascendente dele no signo de Câncer. Tá? De acordo com a pró-luna, o mapa dele, aos 7 anos de idade, entra aqui na casa 2, já no signo de Leão. Na verdade, a passagem da pró-luna por casas ela é fixa. Tá? 7 anos cada casa. Por signo, ela vai ser um pouco irregular. Varia às vezes 5 anos e meio, 7 anos, depende do tamanho de cada casa. Quanto menor a casa, mais demora a pró-luna naquele ponto. Quanto maior a casa, mais ela vai passar rapidamente pelo signo. Basta dividir o tamanho da casa
por 7. Daí você vê quantos graus a proluna vai andar por ano. Então, voltando ao mapa, aos 7 anos, Leão. Aos 14 anos, a casa 3 dele começa a 21 graus de Virgem, 27 graus de Virgem, desculpe. E, portanto, já tinha passado também por Virgem. Daí, Libra. Aos 21 começa o Escorpião. E assim sucessivamente. Hoje, a proluna do Papa Francisco está aqui, no signo de Gêmeos. E justamente isso marca uma etapa social. Gêmeos é um signo do elemento ar. Portanto, é um signo que vai estar ligado a uma questão social. É um signo que nos coloca diante da possibilidade de trocar ideias e de lidar com assuntos de interesse coletivo. Mas através de qual casa que ele lida com isso? Quando o Papa começou a fase Gêmeos, a proluna ainda transitava na casa 11, que é a casa dos grupos, que é a casa das associações. Quando o Papa Francisco foi eleito Papa, a proluna estava a poucos graus aqui da casa 12. Então, nós temos os assuntos dos grupos, das equipes, das congregações, motivando os assuntos nele geminianos e, posteriormente, desde que ele completou 77 anos de idade, a proluna entra na casa 12. A gente sabe que a casa 12 ela tem sempre aquela interpretação muitas vezes nefasta, muitas vezes pesada, muitas vezes difícil. É uma casa que está ligada aos sacrifícios, é uma casa que está ligada a expiações, a limpeza, né, do karma, mas também é uma casa que nos possibilita o contato com a espiritualidade e resolver problemas que há muito tempo têm difícil solução. Portanto, todos nós que alcançamos a idade de 77 anos e temos ainda atividade plena, nós podemos ter um outro olhar sobre a vida. Um olhar muito mais ligado a desapego, muito mais ligado à doação, muito mais ligado à compreensão, mas também ao aconselhamento e à acolhida, né, dos problemas dos outros. Então, nós temos aí uma das ideias implícitas nessa técnica. Viver a qualidade de cada signo através do assunto da casa pela qual a proluna estiver passando. Ok? Essas casas, elas vão simbolizar, como eu falei, etapas na vida. Então, de acordo com o Boris, existem 4 etapas na nossa vida principais. Casa 1, 2 e 3 tem a ver com o nosso nascimento, ele chama de primavera na vida. Tem a ver com os inícios. Tudo que está aqui veio no início da vida da pessoa. Tudo que está nessas 3 casas aparece muito cedo. Seja cada evento ligado a cada planeta, seja as qualidades a serem desenvolvidas através de cada signo. Daí, da casa 4 até a casa 6, casa 4, 5 e 6, nós temos o segundo quadrante, que vai estar ligado ao verão, a fase de maior exuberância na vida. Essa é a idade onde nós estamos mais fortes, mais belos, nós reproduzimos. Essa é a idade onde nós desenvolvemos ao máximo todos os nossos talentos. Então, signos e planetas aqui vão representar qualidades a serem desenvolvidas e a serem manifestadas, reveladas, e situações que vão possibilitar essas manifestações e revelações. A partir dos 42 anos de idade, a proluna entra na casa 7, que inaugura o ciclo social do mapa, o ciclo externo e objetivo. Casa 7, 8 e 9 tem a ver com o outono, ele chama de outono na vida, é a idade adulta.
né? A primeira etapa tem a ver com infância, a segunda etapa com adolescência, aqui a terceira etapa, a idade adulta. Na idade adulta, nós temos aí a questão dos limites sociais, nós temos aí a minha posição, o meu posicionamento, a minha participação efetiva e integrada na sociedade, nós temos perdas de valores e alcance de novos valores, nós temos o outono na vida. E, finalmente, a última etapa, representada pelo inverno, casas 10, 11 e 12. Aí nós temos toda a questão da finalização, do término, do inverno. É quando nós começamos a decair, a descer a montanha, o que não simboliza necessariamente o fim, uma vez que o próprio criador da técnica da ProLuna, o Boris Christoff, ele já passou novamente aqui no ascendente e está estudando atualmente essas novidades de quem passa aqui mais uma vez pelo ascendente. Mas é aqui que nós temos aquela etapa ligada ao enfraquecimento, ligada às questões que ficam para depois, as questões que ficam para o fim. É a etapa das finalidades. Então, de acordo com essas etapas, nós vamos poder perceber quando, né, nós vamos desenvolver as qualidades determinadas, as qualidades indicadas por cada signo. E, assim, que tipo de signos vai predominar em cada etapa? Por exemplo, aqui, né, no Papa, nós temos o ascendente em Câncer, casa 2, Leão, e bastante de Virgem, e a casa 3 ligada a Virgem Libra. Então nós temos até que um equilíbrio aqui entre signos masculinos, Leão e Libra, e femininos, Câncer e Virgem. Então essa será uma etapa temperada, equilibrada, uma etapa onde tem um pouco de cada elemento. Daí, casas 4, 5 e 6 vai ter Escorpião, feminino, água, depois Sagitário, masculino, fogo, e termina aqui no Capricórnio, que é terra, feminino. Então aí nós temos uma etapa mais voltada para as questões internas, para as questões subjetivas, para a base. É uma etapa de mais signos femininos. E assim sucessivamente. Essa é uma primeira dica que eu dou. Você vê quais signos que predominam em cada etapa. E daí, qual a proposta de cada etapa, qual a proposta de cada idade maior. Na ProLuna, os signos mais importantes sempre vão ser o dos ângulos, o do ascendente, tendo a representação do nascimento, o do fundo do céu, que vai corresponder à idade de 21 anos, o do descendente, que vai representar os 42 anos de idade, e o do meio do céu, que vai representar os 63 anos de idade. Esses 4 signos, eles sempre serão importantes, proeminentes, eles deverão ser bem desenvolvidos, e nesses momentos, nessas idades, é muito normal que sempre se passe por crises, por momentos de transição bastante importantes. O ponto ProLuna ele vai evoluindo em cada mapa e conforme os elementos, ele vai agregando fatores aos elementos essenciais do seu mapa. Então, vamos discutir agora o que simboliza cada elemento. O primeiro elemento é o elemento fogo, que é um elemento que está ligado justamente à energia, a uma grande força, a uma grande concentração. O elemento fogo, ele é aquele que vai sempre representar na ProLuna ação, a minha vontade primeiro. Então, quando a pessoa está numa etapa de fogo, onde quer que esteja um dos 3 signos de fogo, ela está numa etapa que ela se volta para si, para os seus próprios interesses. Parece que ela entra de novo no foco, ela escolhe um objetivo, ela determina uma busca, ela resolve expressar sua própria criatividade. Na ProLuna, cada etapa
deve ser encaixada com a idade e, obviamente, mais importante, se há algum planeta ali. Isso tudo vai modificar, mas a lição essencial é justamente a do signo que está por trás. Então, na etapa fogo, você resolve ser você mesmo, você resolve fazer as coisas que você gosta e que você sempre quis. Isso vai desde usar cabelo, roupa, mudar de profissão, enfim, descobrir uma vocação, assumir que você quer um determinado relacionamento, sair de casa, enfim. Cada signo vai matizar de acordo com a sua qualidade principal. Então, por exemplo, quando a proluna passa em Áries, é sempre de grande importância, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Mas a qualidade principal de Áries é o pioneirismo nessa fase. Então, nessa fase, quem está passando pela fase Áries é só calcular aí cada casa 7 anos. Então, você vai buscar, você vai ver aí no seu mapa quando você vai passar ou quando você passou pela fase Áries. E essa vai ser uma fase ligada ao pioneirismo, a fazer escolhas próprias, a estar só. E muitas vezes abrir novos caminhos, abrir novas frentes. É uma fase regida pelo astro Marte, então desafios, competições, contratempos, mas também superação. Áries é aquele que abre, Áries é aquele que inicia. Onde você tiver Áries no seu mapa, quando a proluna passar, você terá um grande início. Leão já é um pouco diferente. Nós temos a força, nós temos a exuberância, nós temos as questões da centralização, né? E também nós temos a questão da autoridade e do respeito. A etapa de Leão é a etapa que você quer ser reconhecido porque você já sabe quem você é. É diferente da etapa Áries, que você vai se descobrir, você vai ousar. Na etapa Leão, você ousa com a convicção, você ousa de forma fixa, rígida, você usa a sua autoridade e você busca que os outros reconheçam essa autoridade e respeitem. Essa é uma etapa importante para a autovalorização, para a autoestima. Essa é uma etapa importante para brilhar. Já no signo de Sagitário, nós temos a grande exuberância. Sagitário é aquele que, no livro do Boris, ele diz que pode ser um grande meteoro, um cometa que vai passar. É a etapa dos grandes feitos, é a etapa da grande expansão, onde nós vamos desenvolver o poder de expandir, de crescer para cima, para os lados, vertical, horizontal, tanto faz. Essa é a etapa onde nós vamos brilhar, mas sobre as pessoas, os outros, no caso. E também nós temos aí novos conhecimentos, fé, nós temos aí a conexão ou questionamento de alguma filosofia e nós temos também aí um grande aproveitamento das coisas na vida. Né? Você quer, na etapa Sagitário, aproveitar do bom e do melhor. As etapas de fogo são etapas de cristalização. Você sai geralmente de uma etapa de fogo e vai para uma etapa de terra, a de terra que é de cristalização, perdão. Nas etapas de terra você vai buscar a cristalização daqueles esforços feitos na etapa de fogo. Na etapa de fogo você inicia, na terra você busca coisas tangíveis, concretas, que fiquem. Na terra você busca situações de mais segurança. Muito normalmente você vai estar voltado para questões materiais, básicas, práticas. Aí na etapa de terra você tem justamente uma questão do possível e do impossível. É na terra que você seleciona aquilo que vale a pena ou não. É na terra que você age
o critério, é na terra que você realiza coisas, que você firma coisas. Então, por exemplo, se na etapa de fogo você tem uma grande iniciativa, iniciar uma faculdade, iniciar um curso, na etapa de terra você tem um diploma. Se na etapa de fogo você tem o início num trabalho, na etapa de terra você tem uma aquisição ou a possibilidade de amealhar, de juntar bens materiais para adquirir alguma coisa que vai ser sua, que vai ficar, que vai permanecer. As etapas de terra são as etapas de realização de coisas sólidas. Em touro nós temos a materialização, né? Nós temos a busca pelo real, pelo concreto, pelo prático, nós temos a relação com o prazer, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que me dá segurança, estabilidade, e nós temos também aquisições e acúmulos nessa fase. Já na etapa de Virgem, nós temos uma grande peneira. Nós saímos daquela fase exuberante, proeminente do leão e vamos para uma fase de peneirar, peneirar, né, tudo relacionado a pessoas, a trabalho, a necessidades que nós temos. Enfim, você vai separar o útil do fútil. E na etapa de Virgem também é muito normal que se trabalhe, se esforce muito ou se estude muito alguma coisa para dominar algum assunto. É uma etapa onde muitas vezes pode estar implícita aí também a servidão, o aprender a servir. A etapa Capricórnio é uma etapa de encarar novos desafios, no sentido de responsabilidades, compromissos, gerenciamento do tempo, da vida. É uma época de botar as coisas totalmente em ordem e é uma época de concretizar ao máximo que se puder. É uma época de escalada, de subida. É uma época onde possivelmente os outros irão duvidar de alguma coisa sua, mas você silenciosamente irá alcançar o objetivo. E é uma época profundamente ligada ao poder social, ao mando. Daí, depois das etapas de terra, nós temos as etapas de ar. Vejam, nós saímos da etapa terra, que é concreta, que é pragmática, e vamos para uma etapa ligada ao elemento ar, que é solta, livre, leve, descomprometida. É uma etapa que tira o peso da terra das nossas costas e vai buscar, portanto, socializar. É uma etapa voltada para os outros, para as relações. Tanto nós temos mais acesso aos outros, quanto nós também estamos mais suscetíveis às opiniões e às influências alheias, ou às tendências e modismos alheios. É uma etapa mais frívola para algumas coisas, porque não é uma etapa onde nós vamos nos aprofundar muito nas coisas. Tá? Em Gêmeos, nós temos a variação. Sempre na idade Gêmeos, onde quer que ela caia, nós temos mudanças. Mudança de nome, mudança de apelido, nome artístico, nós temos a mudança de comportamento, nós temos novos amigos, nós temos os amigos de infância aparecendo. Na verdade, assim, são amizades recentes, mas vai ter uma empatia tão grande que vai parecer um amigo de infância. Nós temos aí a comunicação e tudo que esteja relacionado à comunicação. E nós temos aquela questão de trocar coisas fraternalmente com os outros. Na etapa Libra, nós temos a maior socialização. É a igualdade, é o equilíbrio, é a busca de harmonia, os assuntos belos, bonitos, a arte, mas também a leveza total e a formação de vínculos duradouros, de verdadeiras parcerias e alianças. Mas nessa etapa é interessante. Ela também proporciona a questão da competitividade, tá? 1 e 2, ainda que seja uma etapa onde a pessoa não se coloque ou não ache que esteja provocando aquela competitividade, mas ela possivelmente vai ser chamada para uma briga, onde ela deverá agir mais com a razão. Então, a grande proposta aí para desenvolvimento da etapa Libra é
a estratégia e a razão. Lembrando que também na etapa Libra nós podemos tomar contato com uma característica desse signo, que é a questão da estratégia, da manipulação e de aprender muito com as relações, perceber muito os ritmos e as personalidades, e assim dividir, ao invés de unir, de conciliar, de ser o ente diplomático. Na etapa Libra você pode fazer alguma coisa para dividir duas partes e só você ter o contato com as duas pessoas, tá? É a famosa intriga com alguma finalidade. E na etapa Aquário, essa é a etapa de grandes rupturas. Essa é a etapa onde você se dá o direito de fazer as coisas diferentemente. Você se dá o direito de ser um livre pensador, de ter as livres ideias. É um pouco diferente da etapa Áries. A etapa Áries, ela nos coloca diante de desafios e implica em fogo. Fogo tem movimento, fogo tem ação. A etapa Aquário é intelectual, é mental. Você começa a contestar, você começa a discutir autoridades, você começa a discutir papéis, você começa a contradizer situações. Na etapa Aquário, você delega mais responsabilidades e, ao mesmo assim, dá as ordens, você se libera de algumas responsabilidades também, você se abre para o novo e tem algo que vai ser diferente ou mais moderno na sua vida. Então é muito normal que nessa etapa Aquário você lide com situações diferenciais, modernas e que tenha algo ali muito diferente. Essa é uma etapa onde as pessoas conhecem, por exemplo, terapias alternativas, astrologia. Essa é uma etapa onde a pessoa pode ter interesses em se vincular a algum grupo, alguma associação, algum projeto humanitário, social. As etapas de água são as etapas de maior sensibilidade. Nas etapas de água, onde quer que elas caiam no mapa, nós temos a hibernação. São etapas voltadas para dentro, são etapas voltadas para o mundo interno, são etapas voltadas para uma maior qualidade e voltadas para a essência na vida. Na etapa ar anterior, nós liberamos, nós interagimos, nós trocamos. Porém, na etapa ar, nós podemos também ficar um pouquinho superficiais, nós podemos ficar um pouquinho ou fúteis, ou nos esquecermos de coisas mais essenciais, que é justamente no começo de cada etapa de água que nós vamos nos questionar sobre as reais necessidades emocionais. Então, quando a proluna passa por uma etapa de água, é normal que nós tenhamos mais vontade de ficar em casa, que nós façamos uma seleção, mas não baseada nos critérios pragmáticos da Terra. Tá? Isso me serve, isso não me serve para algum objetivo, pragmatismo. A seletividade da água é uma seletividade de essa pessoa, essa relação me faz bem, essa situação não me faz bem. Então, você se volta muito mais para dentro da sua ostra, da sua concha, e só deixa lá no seu mundinho quem você quiser. Aliás, como nós dizemos aqui na gíria, essa é a etapa do mundinho, né? Você fica no seu mundinho, você se isola um pouco, mas também essa é uma etapa onde você vai descobrir tesouros interiores. Você vai dar mais valor aos assuntos domésticos, à família, à casa, ao passado. Você tem aí, de uma maneira ou de outra, isso quem vai determinar são os aspectos, você tem aí uma oportunidade de fazer as pazes com o seu passado, seja esclarecendo, descobrindo ou resolvendo alguma coisa. Nas etapas de água, nós temos sim crises, nós temos sim uma vida interna muito rica, nós temos sim aquela questão de perceber as emoções humanas e de viver intensamente, nascimentos, mortes,
lutos, paixões, saudade, enfim, é uma fase de limpeza, é uma fase de purificação espiritual, é uma fase de compreensão. Muitas vezes é nessas fases que nós buscamos terapias, que nós buscamos ajuda, que nós buscamos situações assim mais sigilosas, mais secretas. Na fase câncer, nós protegemos, nós nutrimos, nós criamos mais intimidade e desenvolvemos ali algum hábito, cuidamos de algum hábito. É nessa fase onde as memórias vêm à tona e nós temos de lidar muito com as impressões, com os medos, com os fantasmas e com a imaginação canceriana. É uma fase de fertilidade. Os assuntos aí, eles brotam, mas também pode ser uma fase de muita fragilidade. Na etapa escorpião, é a etapa de transformações mais profundas que a gente passa. Existe uma contestação, existe uma negação de alguns valores, principalmente aqueles valores iniciados na fase leão. Leão, criatividade, autoridade, poder. Na fase escorpião, que forma quadratura com o leão, é quando você contesta alguma estrutura, é quando você nega e destrói algum padrão que precisa ser destruído e que precisa ser reconstruído. Existe alguma revelação aí implícita na fase escorpião. Essa é uma fase onde você lida com mistérios, com iniciações, com rituais, com desejos, com posses e também com desapego dessas posses. Portanto, tem ganhos, tem tesouros, mas tem perdas também. E é uma fase que ensina mais um pouquinho da lição do poder. Na fase peixes, nós temos a doação, a compaixão. Nós temos nessa fase a questão da aceitação das circunstâncias. Parece que é a maré que vai levando a nossa vida. Parece que a nossa escolha, a nossa vontade fica mais fraca. Parece que nós não temos tanto domínio assim das coisas. Na fase peixes, nós temos de aceitar condições e esperar que as condições mudem por si. Nós temos de abnegar, abrir mão, diluir alguma coisa. Existe uma fase de fim e de término. O que é mais interessante é que o ciclo continua. Depois da fase de água, portanto, vem novamente as fases de fogo. E é isso que eu queria trazer para vocês. As fases de fogo, elas não apenas são de ação, mas elas são também de renascimento. Nós temos a oportunidade, através da técnica da Proluna, de determinar, de descobrir quais são as etapas de renascimento da nossa vida. Certamente será a etapa de fogo. Nas etapas de fogo, nós saímos de crises, de grandes crises. As grandes crises sempre são representadas por etapas de água. Daí, nós superamos as etapas de água justamente nas etapas de fogo. Seja a de leão, com o reconhecimento dos talentos, a questão do brilho, a questão da magnitude, a questão da elevação, da criatividade, seja a de Sagitário, numa busca filosófica, novas portas que se abrem, mas principalmente na fase Áries, a qual o autor, o Boris, chamou de renascimento. Na fase Áries, nós temos um ponto zero na nossa vida. Na fase Áries, nós temos um novo início, uma nova oportunidade. Tá? Então, assim, os signos, eles sempre serão um propósito evolutivo daquele momento na vida. As lições que nós teremos de aprender, o tempero que vai ser dado à nossa vida. Pela Proluna, nós vamos passar por etapas ligadas aos signos, mas também aos planetas. Na Proluna, cada planeta vai representar uma situação concreta na vida, sendo que quando o ponto Proluna passa
em conjunção, fazendo conjunção a cada planeta, nós temos o início de alguma situação dada por aquele planeta. Os outros aspectos, por exemplo, quando ela passa por áreas vazias, mas faz outros aspectos, aí são situações que nos acontecem, são situações previsíveis. Quando ela passa por sobre algum planeta, é quando tem uma novidade em relação ao assunto daquele planeta. E atrás dessa novidade, uma proposta conectada aos signos. É sempre importante tentar casar a etapa pela qual a proluna passa com o nosso signo solar. Nosso signo solar, como eu falei, é o nosso propósito. A etapa pela qual a proluna passa vai representar o que nós estamos desenvolvendo. Será muito mais fácil, muito mais confortável, prazeroso, significador de oportunidades se a proluna passar por signos compatíveis ao nosso signo solar. Por exemplo, o Papa ele é do signo de Sagitário. Então, todas as vezes, às vezes que a proluna passou por Leão e posteriormente por Áries, podem ter sido fases que tinham mais a ver com o caráter, que tinham mais analogia, que faziam mais sentido, era mais fácil para ele. Porém, nas etapas que não tem a ver, óbvio, a primeira interpretação é que vai ser uma fase difícil. Por exemplo, ele sendo de Sagitário, quando a proluna passou ou por Virgem, ou por Gêmeos, ou até mesmo agora que está passando por Gêmeos, não são etapas fáceis. É quando a proluna vai formar quadraturas e a oposição ao signo solar dele. Nessas etapas, nós temos aí os grandes desafios e aprendizados. É nessas etapas que a nossa vontade vai ter de baixar um pouquinho e dar a vez para o aprendizado, para a compreensão e, principalmente no caso da oposição, dar a vez para o outro. As situações externas, elas sempre vão ser as casas. As casas vão representar o assunto que vai puxar, né, aquele acontecimento. Os planetas são sempre os inícios e os signos, as qualidades que nós vamos desenvolver. Então, o assunto que eu trouxe hoje para vocês é esse. Eu tenho aqui mais um exemplo, que é o da Gisele Bündchen. A Gisele, ela começou a carreira dela justamente numa etapa peixes. Tá? Gisele é de Câncer, com ascendente em Capricórnio e a Lua em Escorpião. A Gisele começou a carreira por volta dos 14 anos de idade numa etapa peixes. Uma etapa onde a vida a levou, ela não foi atrás, ela foi levada ao destino dela e deixou fluir. A etapa peixes, para ela, pode não ser tão crítica como a etapa peixes de quem, por exemplo, tem dificuldades com o elemento água. Gisele é de Câncer, também tem Mercúrio em Câncer, tem a Lua em Escorpião e Urano em Escorpião. Então isso vale também mais uma dica. Quando você já tem água no mapa, as etapas de água não são tão críticas. Você tem mais afinidade com as emoções, então você vai saber lidar melhor. Essas são as etapas mais afins a você. Então a etapa peixes para ela representa possibilidade de desenvolver novas oportunidades ligadas ao Sol, né, ao que ela veio fazer aqui, a missão dela, a Lua, a popularidade, a Mercúrio anteriormente, a questão de viagens, de deslocamentos, a Urano, a questão de superação de situações, novas oportunidades, ainda que também possa ter lidado com a oposição de Júpiter e Saturno, representando aí novas possibilidades, representando aí muitas vezes ser coordenada ou estar muitas vezes debaixo dos interesses dos outros. Hoje a Gisele tem a proluna no signo de Gêmeos, tá? Então aqui nós temos todo o aspecto da comunicação sendo reforçado e futuramente, em breve, ela terá a proluna em conjunção a Vênus dela.
Nós temos aqui, portanto, uma etapa que para ela é de aprendizado, uma vez que ela é de Câncer com Capricórnio. É uma etapa onde ela deve aprender mais a trocar, a se comunicar, onde ela vai lidar com novos interesses e projetos. Esses novos interesses e projetos podem estar vinculados aqui com o público feminino, com as mulheres, com meninas, com crianças, ou pode representar até uma gestação especificamente de uma menina, uma vez que a Vênus também rege a casa 5 dela. É muito importante lembrar também que a Gisele começou a carreira na etapa Peixes, mas quando chegou logo no início da etapa Áries, ela parou de desfilar para fazer aqueles grandes circuitos de moda. Ela passou aí a desfilar só pontualmente para quem ela queria em eventos mais específicos, mais particulares. Ela se desvinculou na fase Áries das agências de modelo. Então é isso. Eu acho que eu posso agregar um pouco mais aí. É um prazer poder ter falado nesse primeiro congresso online internacional. Eu espero ter trazido uma matéria para vocês interessante e estou aberto a futuros contatos, estou aberto a tirar as dúvidas. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos.